de quando ele, atendendo à vontade do Pai, junto com os engenheiros siderais, se reuniram para a criação da nossa terra, para que nós tivéssemos uma morada. Nós, espíritos decaídos, ou nós, espíritos renitentes ainda na teimosia, naquilo que não devemos fazer, ou aqueles outros ainda que começando uma nova vida. Jesus amorosamente criou essa morada para nós. Criou esse hospital, essa escola, essa penitenciária, porque muitos de nós estamos aqui em sentenças, né? Então, até que Jesus criou esse mundo para nós, até que tivesse condição para que a humanidade começasse a florir, né? A desabrochar. E todo esse tempo, ele esteve se preparando para poder estar aqui. Imagina a dimensão que ele estava, já a esfera espiritual que ele estava, ele ia retornar para um mundo, para ele, muito primitivo. Então a gente só vai entender Jesus, primeiro, o imenso amor que ele tinha a Deus, para ele aceitar do Pai, né, a incumbência daqui está, para nos trazer o conhecimento das leis divinas. Muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe pede alguma coisa, né? Ou nós pedimos para o nosso filho, e aí já vem, né? Não, porque está me explorando, porque isso, porque aquilo. Não, olha o imenso amor que ele tinha por Deus, né? E a obediência a Deus. Descer lá das esferas crísticas. E ele não mediu sacrifícios para nos trazer as leis divinas, das quais nós vamos crescer, nós vamos evoluir. E Jesus, através dessa sua passagem entre nós, nos deixou grandes lições, sendo ele mesmo nosso guia, modelo e mestre. Então ele deixou, assim, vamos dizer, muitas dicas para nós, né? Muitas dicas para facilitar o nosso caminhar, facilitar a nossa vida, o nosso viver. E ainda hoje a gente vê pessoas que dizem assim, Jesus não veio, Jesus ainda vai vir, Jesus não está aqui, Jesus isso, né? Mas nós temos um documento oficial, que é a carta, que eu vou ler para vocês agora, a carta de Públio Lentulus, que era um senador romano e é uma das encarnações de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Só de a gente saber que Emmanuel era Públio, que estava lá, né, que está aqui, a gente já tem aí a certeza da reencarnação. E ele faz um retrato, ele descreve o homem Jesus ao imperador Tibério César. Então ele descreve tanto fisicamente como moralmente. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto.
e há tanta majestade no seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos de cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faça admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que um tal homem nunca foi ouvida por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lindisione, 7ª Luna Secunda. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Então, por aí a gente já pôde perceber a grandeza já de Jesus, né? Porque Públio Lentulus foi designado para estar vigiando Jesus, os seus passos, o que ele fazia, o que ele dizia, porque ele era tido contra um revolucionário, um criminoso, né? Então ele foi e ele descreveu tudo aquilo que ele percebeu. Mas nós vamos voltar um pouquinho antes desta carta, porque ela já foi escrita quase que na última etapa da vida terrena de Jesus, né?
nós vamos começar pela família. A família que Jesus tinha, a família que o protegeu já desde a gestação, porque Maria já passou muitos problemas desde a gestação. Primeiro Maria, que aceitou a vontade de Deus. Depois José, seu pai, depois José, seu marido, a aceitação. Como foi, né, para José aceitar a gravidez de Maria, a confiança que ele teve que ter, né, a sua proteção. E desde muito cedo introduziu Jesus nos princípios morais da sua família, da sua comunidade, no seu trabalho digno. E nós valorizamos a nossa família? Respeitamos? Como é a nossa relação com a nossa família? Jesus era um homem perseverante. Ele sabia das suas responsabilidades e o seu auxílio era permanente. Não desistia dos seus propósitos. Não deixava nada pela metade. Ele sabia cada passo que ele ia dar, aonde ele ia chegar, mas ele não desistia. E nós, quantas vezes desistimos no meio do caminho? Quantas vezes jogamos por terra o nosso ideal? Quantas vezes nós somos derrotados pelo nosso desânimo? Jesus era zeloso, ele cuidava com carinho, fazia tudo com entrega, não desistia das pessoas que precisavam dele. Sempre exortava para que tivessem fé, que seguissem novos rumos. E nós? Estamos de fato cuidando de nós? Nos entregando aos nossos projetos, às nossas pessoas que circundam nós? Temos esse zelo com as pessoas? Muitas vezes metemos os pés pelas mãos, falamos o que não devemos, agimos como não precisava ser. Jesus tinha comprometimento, uma palavra que a gente ouve muito, mas que às vezes a gente não leva muito a risco, né? Assumia responsabilidades, ensinou a vivência do amor, do perdão, do amor ao próximo. Através do seu exemplo, ele nos ensinou a expressar o amor. E o fez de tal maneira que alguém aqui duvida do amor de Jesus por nós? 2025 anos. Alguém ainda tem dúvida do amor dele por nós? Se tivéssemos, aqui não estaríamos, né? Não continua então Jesus até hoje a direcionar a gente? Nós estamos fazendo isso? Estamos lidando com o nosso amor? Estamos tentando, né? Porque a gente está aprendendo a amar. O amor de Jesus, esse ainda é conquista para muito tempo, mas nós estamos aprendendo a amar. Mas então eu tenho que pensar, que tipo de amor, que tipo de exemplo eu estou sendo? Que tipo de amor, que tipo de exemplo eu estou praticando? Jesus era e é paciente. Jesus está esperando por nós, está esperando sempre o melhor de nós, porque Ele sabe de cada um de nós. Ele sabe do nosso potencial, Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe da nossa destinação, aonde nós vamos chegar. E Ele vai nos esperar, não importa quanto vamos caminhar, porque Ele nos ensinou que nós temos vida eterna.
vida após vida, vida após aprendizado. Então, todos seremos um dia espíritos elevados. E ele sabe disso, ele tem a certeza disso, ele veio nos dizer isso. Quem não acredita e não sabe disso, somos nós, né? Então, Jesus sabe do nosso futuro espiritual e ele está esperando que nós desabrochemos. Muitos de nós, né, ainda estamos criando raízes, outro uma pétalazinha, outro já está sendo espinho, outro já está sendo botãozinho, mas nós vamos desabrochar. E como anda o nosso esforço, né? Nós estamos tendo paciência. Eu acho que paciência é uma virtude difícil de ser conquistada. Cada um do seu jeito, da sua maneira, tem um ponto que lhe falta a paciência. Mas nós também temos chances, né, de praticar, porque a prática leva à perfeição. Então, todos os dias a gente procurar ter um pouquinho de paciência em casa, no nosso trabalho, conosco mesmo, porque às vezes a gente não tem paciência nem com a gente. Hoje nem eu estou me aguentando. Nossa, credo, se eu fosse eu, me trancava lá no quarto. Então, e Jesus era um homem de fé. Jesus nunca perdeu a sua fé em Deus. E olha que ele passou por poucas e boas, né? Desde a gestação, perseguido lá desde a gestação. E muitos momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, ele não prescindia de pedir ajuda aos seus apóstolos. E ele se retirava e ele ia orar. Ele ia pedir forças para Deus, o seu Pai. Ele procurava o ombro amigo, ele procurava forças em Deus para poder passar o que ele tinha que passar. Ele poderia ter dito não? Poderia. E nós? Eu acho que no primeiro tropeção, a gente primeiro já joga lá a reforma íntima no pé, né? Nos primeiros obstáculos, a gente se revolta e a gente tem visto muitas vezes. A pessoa, por exemplo, vou falar aqui, passa por um luto de um ente querido. Pronto. Por que, Deus, você fez isso comigo? Deus, por que você está me castigando? Deus, eu não acredito em Deus. Deus não me ama. Se revolta. Brada em alto bom som que Deus é padrasto, né? Se é que a gente pode falar assim. Diante dos problemas, às vezes, do revés financeiro, dos problemas de saúde, dos problemas de relacionamento, a gente se entrega, desanima, se revolta, cai na apatia, cai na depressão. Jesus, ele nos ensinou que devemos confiar, porque ele se colocou à nossa disposição para que quando nós estivéssemos nesses momentos mais difíceis, nós fôssemos até ele, que ele nos ajudaria, que ele aliviaria o nosso fardo. Não, ele não carregaria, mas ele nos daria força, coragem, sustentação. Ele está ali à nossa disposição. É só nós fecharmos os nossos olhos, abrirmos o nosso coração e chamar por ele. Jesus, eu sou a Sônia. Jesus, preciso de ti. E a resposta vem. E o amparo vem. Não falta. Jamais estamos sozinhos e desamparados. Podemos ser, sim, a diferença na vida das pessoas. A vida dos nossos irmãos
E a gente faz isso fazendo a nossa transformação, contribuindo de maneira positiva, enquanto aqui estivermos. Porque tanto o otimismo quanto o pessimismo, eles são contagiosos. Vai a gente lá na fila do banco, vira para trás, aí o fulaninho lá já fala: nossa, né, que calor, nossa, né? Aí vai reclamando. Daqui a pouco a gente tá com raiva, já quer chegar lá na frente e já briga com o caixa, que não tem nada a ver com a gente. Ou então começa a falar de doença. Ou então começa a comentar crimes e mas se a gente fizer o contrário, se a gente falar de coisas boas, de otimismo, de força, de coragem, de dar um sorriso, de olhar no olho da pessoa, de dar um bom dia, às vezes a gente salva aquela pessoa que poderia estar passando por um problema que a gente nem pode mensurar. Quantas vezes, né? Quem já trabalhou com CVV sabe. Oi, eu vou me matar. Oi, eu tô com esse problema, eu tô com essa doença, eu tô com isso. E a gente fica lá calado, deixando que a pessoa fale, que a pessoa se abra, para no momento certo a gente dar a nossa palavra. Falar que Jesus existe, falar que Deus existe, mostrar o lado bom da vida. Jesus era misericordioso. Seus sentimentos de bondade, de piedade, de perdão, de solidariedade, ele acolhia, ajudava as pessoas sem ter nada de seu. Ele ajudava a enxergar novas possibilidades, novos rumos. Vai, a tua fé te cuidou, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Vai e te apresenta. Recupera a tua identidade, recupera a tua vida. E nós podemos fazer isso? Nós podemos. É só nós nos lembrarmos daquele mandamento. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então nós temos que cuidar para não engrossar a fila do mal. Porque quando a gente deixa de fazer o bem, já está fazendo o mal. Quando a gente não tem uma palavra boa, não tem um sentimento bom, estamos engrossando a fileira do mal. E muitas vezes nós caminhamos de uma maneira muito insegura, de uma maneira muito vacilante. Mas ele nos ensina a ter segurança, porque ele disse assim para nós: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que corresponde a dizer. Tenha convicção. Vai buscar a palavra edificante, vai aprender as leis divinas, vai colocar em prática através do conhecimento. Vamos pautar nossa vida, as nossas relações na ética, na moral de Jesus, na verdade. Não ficar em cima do muro. No cultivo da oração, da alegria sadia, da prática do bem, no esforço da nossa mudança interior. Porque ninguém está aqui para mudar o outro. Ninguém está aqui para colocar sobre ombros alheios responsabilidades que são nossas. Porque cada um é responsável por si, por aquilo que faz, por aquilo que deixa de fazer. Então Jesus disse: seja a sua palavra, seja o seu viver, sim, sim, não, não. Nada de hesitação. Ele levou a sua cruz. Ele caminhou todo o caminho até o Gólgota. Não reclamou, não blasfemou, não culpou. Foi amparado? Foi. Ninguém como Jesus
soube demonstrar a excelência do amor. Porque temos amor-paixão, amor-apego, amor-matéria, mas o amor verdadeiro, Jesus tinha. Então nós também podemos nos converter nesse homem de bem que Jesus espera que sejamos. Nós também podemos praticar um amor que socorre, como a gente faz aqui, quando tem alguém sem alimento, quando alguém precisa de um remédio, quando alguém passou por uma calamidade, por uma dor moral. Nós estamos aqui. Nós podemos ser aquele amor que esquece verdadeiramente todas as ofensas e perdoa. Nós podemos ser. Porque Jesus, nos seus últimos momentos, no auge do seu sofrimento, ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Naquele momento doloroso, ele pensou na sua mãe. Ele entregou sua mãe a João, para que João cuidasse de Maria e que Maria cuidasse de João. Porque ele sabia que eles dois juntos seriam muito importantes para a continuação da divulgação da sua doutrina. Jesus nos ensina que a vida é eterna e que cabe a cada um de nós fazermos com que ela seja útil, proveitosa, para que a gente possa colher os frutos da nossa experiência. Não é assim? Plantio livre, colheita obrigatória. Queremos sempre uma colheita amarga, uma colheita parca, uma colheita de maus frutos, de pouca sustentação. Não, nós queremos colheita farta. Podemos ter doces, né? Podemos ter frutos doces. Mas se a gente trabalhar, se a gente pegar a nossa enxada, né? Se a gente trabalhar o solo árido, e esse solo árido é do nosso coração. Nós somos a gleba que Jesus confia. Então Jesus também nos ensinou que trabalho, dor, enfermidade, dificuldades e até a morte são companheiros que nos fazem reconsiderar os nossos caminhos. Então, cada vez que estivermos passando por esse problema, vamos reconsiderar. O que eu preciso aprender? O que isso está trazendo para mim? Para minha vida? O que vai acrescentar? Então, não vamos esquecer, né? Jesus é o nosso caminho, é o nosso guia, é o nosso modelo. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então isso quer dizer o quê? Se não conhecer as leis que eu vim trazer, se não praticar, né? Vai demorar muito para chegar lá nas esferas crísticas. Porque eu acho que chegar a ver a Deus vai demorar muito. Ainda bem que a vida é eterna. Então vamos ter bom ânimo, vamos ter alegria sadia, né? Vamos chorar se preciso for. Porque a nós é dado esse privilégio. Mas depois que a gente chorar, que a gente desabafar, a gente vai fazer igual o Chico Xavier. A gente vai lavar o nosso rosto, vai chegar a secar as nossas lágrimas e vai atender ao próximo. Porque é através do próximo que nós somos consolados. Vamos valorizar a nossa vida em cada minuto. Valorizar enquanto estivermos aqui. Porque esta é uma chance muito grande que nos foi dada. É uma dádiva, é um presente. A nossa vida, porque a fila é muito grande para reencarnar. E daqui para frente ela vai ficar maior ainda, né?
Então a gente não pensa que vai chegar lá e já vai para os primeiros lugares. Não, nós vamos para os últimos lugares. Então, como dizia, né, São Francisco de Assis, é dando que se recebe, perdoando que seremos perdoados e amando que seremos amados. Para finalizar, tem mais uma leiturinha aqui. Então, Jesus para o homem e agora o homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Carta de Paulo aos Filipenses. Com Jesus ergue-se o homem, da treva para a luz, da inércia ao serviço. Com Jesus ergue-se o homem, da ignorância para a sabedoria, do instinto para a razão, da força ao direito. Com Jesus ergue-se o homem, do egoísmo para a fraternidade, da tirania para a compaixão, da violência ao entendimento. Com Jesus ergue-se o homem, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Com Jesus ergue-se o homem, da extorsão para a justiça, da dureza para a piedade, da palavra vazia ao Criador, ao Verbo Criador, da monstruosidade para a beleza. Com Jesus ergue-se o homem, do vício para a virtude, do desequilíbrio para a harmonia, da aflição para o contentamento. Com Jesus ergue-se o homem, do pântano ao monte, do lodo para a glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo, que desceu e se humilhou por nós? Muito obrigada pela atenção. Que a paz do Mestre Jesus continue sempre no nosso coração. Ontem, hoje e amanhã. Sim, certo. Obrigada, Senhor. De nada, mais. Paz.